Previdência privada ou tesouro direto? Qual que é a melhor ferramenta para o seu planejamento de aposentadoria? De cara eu digo a minha opinião aqui para ti já no vídeo. É a previdência privada. Mas calma, eu vou explicar o porquê. Primeira questão, benefícios fiscais. E essa é uma questão bem complexa que eu vou então aprofundar um pouco mais. Na tabela regressiva de investimentos de renda fixa, na qual o Tesouro Direto se enquadra, a gente tem basicamente essa tabela que está aparecendo aqui. Veja que depois de 2 anos a alíquota de imposto é 15% sobre o rendimento. Na Previdência Privada, nós temos 2 tabelas para escolher, a progressiva e a regressiva. A progressiva, você tem uma alíquota que pode chegar até 27,5%, mas em alguns casos, dependendo da forma como for a sua renda no futuro, pode ser inclusive zero um imposto a ser pago. Segundo, tem a tabela regressiva. A tabela regressiva, no investimento que tem mais de 10 anos de aplicação, a alíquota chega a 10%. Ou seja, a gente tem 2 opções aqui que te permitem, eventualmente, se bem organizado, ter uma economia fiscal em relação aos seus investimentos. Nessa questão do benefício fiscal, a gente ainda tem dentro da Previdência o formato PGBL, que te permite, eventualmente, fazer uma contribuição em previdência, reduzir a base de cálculo do teu imposto de renda anual e ter uma restituição maior. Se você fizer isso de forma sistemática e ainda ao mesmo tempo reinvestir esse valor que você está tendo de benefício fiscal, mesmo lá no final do prazo, no PGBL, você pagando imposto sobre o que você contribuiu e o que rendeu, acaba ainda assim sendo uma alternativa bem interessante em termos econômicos. Então, tem mais este benefício, pagar menos imposto no curto prazo e, por consequência, reinvestir esse recurso e, no longo prazo, ter mais valores. Terceira questão de benefício fiscal, em relação não ao tesouro, mas em fundos de investimentos tradicionais, que é a não incidência de come-cotas. Isso também, no longo prazo, acaba dando uma bela economia. Então, em relação ao tesouro, eu acho que a primeira questão e a mais forte são os benefícios fiscais. Depois nós temos a questão que o tesouro, hoje em dia a gente tem o Tesouro Renda Mais, que te permite transformar lá num formato de renda, mas antes a gente só tinha o tesouro com pagamento de juros semestrais ou o tesouro que venceria numa data específica e você receberia aquele montante de uma vez só. Eu entendo que a Previdência te dá mais flexibilidade em relação ao tesouro, da forma de receber o recurso. O tesouro você determina como vai ser a sua forma de receber na hora que tu compra o título. Sendo renda mais, tu vai ter uma renda lá na frente, seja os juros semestrais, você vai ter um pagamento de juros semestralmente, ou sendo aquele título que tu compra que tem uma data de vencimento específico, você recebe o rendimento todo no final. Assim que funciona o tesouro. Já a Previdência, ela vai te permitir escolher na hora que tu for receber o valor, se tu quer receber no formato de renda, se tu quer receber de uma forma de uma vez só, se tu quer ter uma renda temporária, tu determina no final, então tu tem prazo para escolher. Porque tu concorda comigo que o teu planejamento de vida de hoje até os teus 60, 70, 80, 40, 50 anos, ele vai mudar? 20, 30 anos para frente, você vai pensar diferente. Você quer determinar hoje a sua forma de renda daqui 20 anos, sendo que você pode ter esse poder de escolha lá na frente. Então eu acho que a escolha também da forma como você vai receber o recurso sendo depois acaba sendo mais interessante também o formato da Previdência do que o formato do Tesouro. Em relação a uma questão outra bem interessante que a Previdência tem. Mas eu quero investir em títulos públicos através da Previdência. Eu posso? Pode. Tem um monte de fundos de Previdência hoje em dia que investem em títulos públicos. Então eu tenho o risco soberano, de estar investindo em títulos públicos, ou seja, bem seguro, mas sendo feito através de um formato de Previdência. E esse formato de previdência me permite ainda, assim, em determinado momento, os títulos públicos ou o governo nacional não parecer mais tão salutar, eu posso fazer uma portabilidade para um fundo de previdência que invista parte dos seus ativos no exterior. Por que não? E aí, então, a liberdade de portabilidade, onde eu possa eventualmente trocar de estratégia ao longo do tempo, eu tenho na Previdência, enquanto no Tesouro eu não tenho. Hoje em dia, em relação a taxas, as taxas hoje nas Previdências, que eram um grande problema lá atrás, elas estão bem mais competitivas. Antigamente, o mercado de Previdência era dominado pelos grandes bancos, então fundos com taxas de administração de 3%, 4%, com retornos abaixo da poupança, Não, hoje a gente tem fundos de previdência com taxas de administração super justas e competitivas
e conseguem ainda assim também entregar um retorno bem interessante, tendo em vista que a gente tem várias gestoras independentes que fizeram parceria com seguradoras e conseguem então te ofertar a estratégia delas para o formato de fundo de previdência. No Tesouro, tu vai acabar ficando engessado aquele título com aquela taxa. Óbvio que a taxa vai variando ao longo do tempo. Você vai comprar títulos eventualmente IPCA mais 4, mas IPCA mais 7, dependendo da questão, com certeza, mas é títulos públicos indexados à inflação, ou um pré-fixado, ou um pós-fixado. Você não tem muita escolha aqui, enquanto com uma gestão ativa dentro de um fundo de previdência, você vai ter esse poder de escolha se você quiser variar a alocação dos seus recursos de previdência, bem como se você quiser ter títulos públicos indexados à inflação, né? Você tem essa opção também, comprar lá algum fundo que replica o IMAB ou algo do gênero. Então, basicamente, essas seriam as questões que eu entendo da Previdência na parte, basicamente, de investimentos, forma de recebimento. E tem uma outra questão também que eu acho super interessante em relação da Previdência ao Tesouro, é a questão sucessória. Isso, obviamente, não tem mais tanto vínculo ou laço com a questão de aposentadoria, mas também é algo que se deve se levar em conta. O recurso que está na Previdência, eu consigo determinar quem vai ser o beneficiário. Eu, Stefano, quero determinar que o beneficiário vai ser a minha esposa. O recurso vai para minha esposa, estando no fundo de previdência, sem passar por inventário. Antigamente não tinha nem a incidência de impostos de transmissão nesse processo. Hoje em dia tem algumas turmas do judiciário que reconhecem a necessidade de cobrar imposto, mas pelo menos a questão do inventário não é necessária porque vai para quem eu determinei como beneficiário. No Tesouro não, no Tesouro se eu vier a falecer vai entrar no processo de inventário como um todo e eu vou aí ter essa burocracia ou esse problema com a sucessão patrimonial dos recursos que estiverem em Tesouro. Por essas razões, eu entendo que a Previdência é uma alternativa hoje mais interessante do que o Tesouro Direto. Foi um vídeo bem objetivo, bem obviamente trazendo os pontos principais da Previdência aqui em detrimento do Tesouro. Isso significa que você não deve ter Tesouro? Não seja radical, não é 8 ou 80. O Tesouro é uma baita ferramenta de renda fixa, risco baixo, que te permite ter disciplina também de alocação mensal, periódica, mas que eu entendo que a Previdência tem mais subterfúgios, mais ferramentas, caso um pouco mais vantajoso do que o Tesouro. Mas o Tesouro pode ser feito em paralelo à Previdência, Então, um não elimina o outro. Eu só entendo a Previdência com um pouco mais de vantagens. Espero ter esclarecido essa dúvida. Aqui na empresa, basicamente, a gente atua com esse planejamento de aposentadoria, utilizando tanto o Tesouro quanto a ferramenta específica dos fundos de previdência no planejamento de aposentadoria dos nossos clientes. Priorizamos mais a previdência pelas vantagens, a qual eu passei aqui no vídeo, mas a gente trabalha com esse serviço então de consultoria de planejamento de aposentadoria e consultoria de investimentos. Se tu tem interesse em receber uma recomendação, enfim, uma análise do que é melhor para o teu perfil, para as tuas necessidades, entre em contato conosco. Acesse www.musacapital.com.br que um especialista do nosso time vai entrar em contato contigo e te ajudar a montar a sua carteira de planejamento de aposentadoria, a sua carteira de previdência, a sua carteira de títulos públicos. Eu agradeço a atenção, toda crítica, sugestão, comentário, por favor, faça aqui abaixo e se você gostou do vídeo, ficou até o final, não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.